Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? E aí, pessoal? E agora, para responder esse padre aí, ele tá certo ou tá errado? Rapaz, se a gente seguir a linha mesmo de raciocínio que ele vem trazendo, eu não sei se vocês estão acompanhando o vídeo completo, mas se você assistir esse vídeo completo, você vai ver a linha de raciocínio que ele tá trazendo até chegar aqui, gente. Olha que negócio, cara. E agora? Vamos lá. Lá era uma idolatria, aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer. Quando ele manda fazer o templo grandioso de Jerusalém, eu citei Êxodo 25, 18 a 22. Aqui 1 Reis 6, 26. Dentro do Santíssimo colocaram 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo Deus se manifestou, as portas tremeram, o templo se encheu de fumaça e o povo gritou: Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. As paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar: não vou entrar nesse templo, eu falei que não é para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. E o católico é idólatra, porque ele adora imagem. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas. E tenho muito respeito por quem crê. Será que o padre está explicando aqui tem a ver mesmo? Porque me parece, cara, que tem um sentido aí verdadeiro, tá? Porque de fato, como já foi dito, né? O Egito era um país, uma nação politeísta. O que seria isso? Um povo que adorava a vários deuses, né? Depois que eles saíram do Egito, Deus havia estabelecido dizendo que eles não tinham que fazer imagens para si. Olha só que negócio interessante que o padre está explicando aqui, tá, gente? Eu quero entender isso aqui e eu quero que vocês também entendam aí, tá? Vamos continuar aqui, por favor. Parece que não, mas o padre Fábio de Mello está sendo perseguido pelos próprios católicos. Esta perseguição se deu depois de um pronunciamento que o padre Fábio de Mello deu a um de seus seguidores nas redes sociais. Um de seus seguidores perguntou ao padre Fábio de Mello a respeito das imagens de escultura, se elas seriam possíveis ouvir o clamor dos fiéis. E a resposta do padre Fábio de Mello deixou muitas pessoas sem entender absolutamente nada. Isso foi uma surpresa, na verdade, porque o padre Fábio de Mello disse que as imagens de escultura não podem fazer absolutamente nada, não houve absolutamente nada. Os católicos começaram agora a ficar perdidos, igualmente cego no meio de tiroteio. Isto levantou muita suspeita, de maneira que outros padres começaram a apoiar o padre Fábio de Mello, dizendo que as imagens de escultura não houve nenhum tipo de clamor e não pode fazer nada pela pessoa. Ele também afirmou, dizendo que todos os católicos são idólatras. Isto, no catolicismo, deixou uma polêmica lascada. E muitos católicos estão sem saber o que fazer. Eu faço questão que vocês acompanhem esse vídeo até o final, porque está um vídeo bacana e um vídeo muito explicativo. Mas antes de nós prosseguir com esse vídeo, eu só vou te pedir para você deixar aí um like nesse vídeo, tá bom? Deixa aí o seu joinha nesse vídeo, faça aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade do que anda acontecendo por aqui, tá bom? Dito essas coisas, vamos entender qual foi o pronunciamento do padre Fábio de Mello. Let's go. Vamos embora. Que esse aí é mais breve. É aquilo que eles nos acusam, que o católico é idólatra, porque ele adora imagem. Este é um cavalo de Troia, meu filho, que foi erguido desde Lutero e Calvino, e a coisa está até hoje. É o protestante acusando o católico de idólatra e o católico falando que não é idólatra. Não, eu não adoro imagem. Adora,
Você adora assim. Não estou falando adora, você é um idólatra, você tem imagem. A Bíblia fala, não fará para ti imagem nenhuma. Está escrito aqui, ó, não prestarás culto a ela, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Pois é, o negócio está pegando aí, gente, porque se o negócio não pode fazer imagem, então me desculpe aqui, os protestantes não podem ver televisão, porque ali é imagem, então já não tem televisão em casa. E se não pode fazer imagem de nada que está no céu e na terra, e aqueles filhinhos dos pastores que brincam de fazendinha, e aqueles boizinho, aquilo é uma imagem, que não é de verdade. Uma boneca, o que é uma boneca? É uma imagem. E se você começa a negar a imagem, você começa a negar a próprio Cristo, porque Efésios vai dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível que se fez carne. Então, meus irmãos, não vamos levar a Bíblia de qualquer jeito e para o nosso interesse, porque se você falar comigo, e aqui que eu quebro a perna, que Deus proibiu fazer imagem, e o católico é idólatra porque faz imagem, eu vou dizer que esse Deus é louco. Esse Deus é louco. Mas por que, padre? Como que um Deus que proíbe fazer imagem, ele manda fazer imagem? Quer dizer, não tem palavra? Ele fala e desfaz? Ah não, eu falei. Ah não falei mais. Pode. Não pode mais. Não, pode de novo. E que Deus que é esse? Que palavra que é essa? O contexto da leitura é que vocês têm que entender. Porque geralmente, não todos, mas muitos protestantes que decoram versículo, eles sabem o texto. Eles não conhecem o contexto e usam o versículo que decoraram como pretexto para atacar a igreja católica. Se você quiser quebrar a perna de uma meia dúzia aí, quando alguém protestante te citar um versículo, fale com ele assim, tá bom, esse versículo citou qual? João capítulo tal, versículo tal, ótimo. Me cita o anterior ou depois? Não sabe. Porque eles decoram alguns versículos, porque o católico que não estuda, não lê e não sabe, ele fala, não vamos discutir religião não, religião não se discute, não se discute porque não sabe. Se você sabe, você vai mostrar para ele o nosso ponto de vista. Gente, uma coisa eu falo sem medo de estar errado, e eu estou sendo transmitido e filmado. Mais de 90% dos protestantes criticam a igreja católica naquilo que eles aprenderam que ela é, e não o que ela é de verdade, que eles não conhecem. Se eles conhecessem profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível se conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou. E outra, meus irmãos, usem o QI de vocês. Eu gosto de pregar para gente inteligente. Se a igreja estivesse contra a Bíblia, você acha que ela ia ler na missa um texto desse que fala, não faça imagem? Sendo que você está escutando a igreja ler o texto e está cheio de imagem ali. Fala, peraí, era muito a igreja, não lê isso. Caramba, esse padre está sendo bem sincero aí, viu, pessoal? Bem sincero mesmo. Mas o que eles falam, não leia João 6. Não vamos ler isso aqui não. Não leia o Magnífico de Maria. Não, a Anunciação leia pouco. É por isso, meus irmãos, acorda, gente. É por isso que muitas igrejas protestantes e pentecostais, eles ficam aonde? No Antigo. Rei Davi, é Salomão, é Abraão, é Moisés, é Esther. Por que eles são cristãos? Eles não pegam ali Jesus, São Paulo, Pedro e Tiago, porque eles estão lascados. Porque a hora que começa a interpretar os textos, olha, mas aqui na igreja não tem isso, aqui a gente não faz isso. É preciso que você entenda a cabeça protestante evangélica para que você possa defender a sua fé católica. Duas considerações simples, eu queria ter tempo aqui, vamos apenas para as duas. Qual é o contexto de Êxodo 20? O contexto é a saída do Egito. E o Egito era politeísta, eles tinham deuses para tudo. E o egípcio achava muito estranho o israelita adorar um Deus invisível, porque o israelita rezava, ele falava, cadê Deus? Não, a gente não vê. Não estou entendendo, você não vê Deus? E o seu? Ah lá, aquele é Anubis. Aí tinha Anubis. Esse aqui tinha deuses para tudo. E eles conviveram anos no Egito. Então, quando eles saem do Egito,
O que Deus faz com Moisés? Ele passa o decálogo, a nossa catequese, os 10 mandamentos são resumidos, né? Não é tão grande, ele resumiu, e fala: não faça imagem, e não se prostre durante imagem. Quais imagens? As imagens dos deuses egípcios, onde os israelitas viam. Tanto é, atenção, que quando Moisés sobe, demora a descer, o que eles fazem? A imagem de um bezerro de ouro, e começam: ó nosso Deus. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Cara, será que o padre está explicando aqui tem a ver mesmo? Porque me parece, cara, me parece que tem um sentido aí verdadeiro, tá? Porque de fato, como já foi dito, né? O Egito era um país, uma nação politeísta. O que seria isso? Um povo que adorava a vários deuses, né? Depois que ele saiu do Egito, Deus havia estabelecido dizendo que eles não tinham que fazer imagens para si. Olha só que negócio interessante que o padre está explicando aqui, tá, gente? Eu quero entender isso aqui e eu quero que vocês também entendam aí, tá? Vamos continuar aqui, por favor. Por que o povo se perverteu? Porque o povo acostumou no Egito, tudo tinha uma imagem. E eles não tinham, o Deus era invisível. Então eles fizeram um bezerro, imitando quem? Os bezerros do templo de Apis, no Egito antigo. Então Deus vai dizer para Moisés: diga para eles que não façam imagem. Imagem de quê? Imagem de deuses para serem adorados. Agora pensa comigo, o protestante, ele pega a imagem de santo e joga um texto do Antigo Testamento, onde nem santo tinha, Jesus nem tinha vindo, e eles pegam um texto para os deuses egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Só que as pessoas não entendem Bíblia, elas leem o texto e falam: realmente é verdade. Aqui, meus irmãos, entendam, quando foi, pelo menos eu, e a igreja não se faz, quando foi que você foi ensinado na igreja que Nossa Senhora é deusa, que nós devemos adorá-la como deusa? Quando é que nós ensinamos: vamos adorar o Deus Galvão, viva o nosso Deus Galvão, viva o nosso Deus Antônio, viva o nosso Deus João Paulo II? A igreja nunca ensinou isso, e as imagens estão ali, são imagens lindíssimas. João Paulo II disse que a beleza da imagem me ensina a rezar. É uma imagem sacra, ela apenas lembra o santo, como a foto da minha mãe na minha carteira me lembra a minha mãe, mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala: viva a imagem de Frei Galvão, idólatra, idólatra, viva. Essa é a ideia que nós temos, né? Nós que somos evangélicos, cristãos, nós temos essa ideia de que os católicos, eles acreditam que Maria, né, ou Nossa Senhora, é o Deus deles. Ou seja, aonde eles fazem as orações, fazem os seus pedidos, né? Não, Maria vai me conceder. A gente tem essa ideia de que os católicos veneram, né, e adoram somente a Maria e esquecem de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, né? Eu acredito que muitos protestantes evangélicos, pentecostais, né, neopentecostal, têm essa ideia na cabeça de que eles adoram a Maria. Mas olha só o que esse padre está dizendo aqui, olha só. A imagem de Frei Galvão? Viva a imagem de... Não. Viva Frei Galvão. Não é a imagem. A imagem é para lembrar do santo. Viva Frei Galvão. Viva São Judas Tadeu. Não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é Eucaristia, a gente diz: viva Jesus. Viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é Ele mesmo. Esse culto a Jesus na liturgia é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? É o culto de idolia. Pô, tá sendo bem sincero esse padre aí, hein? Bem louvável aí essa fala dele aí, tô gostando, né? Isso significa imitação. O santo foi santo porque ele teve virtudes. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo.
Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. Então eu creio que se alguém na terra eu falo assim, reza para mim, você reza. Padre, reza para mim, eu rezo. Gente, se a gente que está aqui na terra podemos rezar um para os outros, imagina aqueles que estão do lado de Deus. Eles podem rezar muito mais. É esta oração que o protestante não entende, que é a tal da intercessão ou comunhão dos santos. Porque a igreja é uma só. Nós estamos vivos, os que estão no purgatório padecem, os que estão no céu triunfam. É uma igreja só. Eu posso rezar por quem está no purgatório, as almas do purgatório podem interceder por mim, porque elas são benditas, mas ainda não. Os que estão no céu rezam por mim e eu posso pedir a intercessão deles. Por que isso acontece, padre? Porque o corpo de Cristo é um só. A igreja é uma só, em 3 níveis: triunfante, militante e padecente. E por último, tinha tanta coisa, gente, não tem nada, mas vamos lá. Anote aí na sua Bíblia alguns textos onde Deus manda fazer imagem. Aí eu gosto, porque quando você cita isso aqui, como que eles vão falar? Não, você está falando que Deus falou para não fazer imagem? Não fazer imagem. De quê? Nem que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo. Êxodo 20. Então eu vou te citar alguns textos aqui. Vamos lá. Rapaz, agora o bicho vai pegar, hein? Vamos ver? Êxodo 25. Quando foi para fazer o templo, Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Esses querubins terão as asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu virei estar contigo. Gente, Deus que diz, não faça imagem. Quando ele manda fazer a arca da aliança, ele fala, vocês vão colocar 2 imagens de anjos na tampa, e é ali que eu vou me manifestar. Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? E aí, pessoal? E agora, para responder esse padre aí, ele tá certo ou tá errado? Rapaz, se a gente seguir a linha mesmo de raciocínio que ele vem trazendo, eu não sei se vocês estão acompanhando o vídeo completo, mas se você assistir esse vídeo completo, você vai ver a linha de raciocínio que ele tá trazendo até chegar aqui, gente. Olha que negócio, cara. E agora? Vamos lá. Lá era uma idolatria, aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer. Quando ele manda fazer o templo grandioso de Jerusalém, eu citei Êxodo 25, 18 a 22. Aqui 1 Reis 6, 26. Dentro do Santíssimo colocarão 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo Deus se manifestou, as portas tremeram, o templo se encheu de fumaça e o povo gritou, Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. As paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar, não vou entrar nesse templo, eu falei que não é para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. E agora, pessoal? Algum teólogo que está assistindo esse vídeo aqui tem algum argumento para colocar no comentário aqui? Rapaz, olha só, gente, é interessante isso aqui, hein? 1 Reis 6, 29, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas, mais imagem. Números 21, 8, o Senhor disse a Moisés, faça a imagem de uma serpente de bronze, quem for picado olha para a imagem e ficará curado. Olha aí, gente! Gente, isso aqui é sério, hein? Rapaz, o padre aí tem bastante conhecimento, hein? Eles olhavam para a imagem e ficavam curados. Não é Deus falando, peça para eles olharem para o alto que eu vou curar, não. Olhe para a imagem. A imagem da serpente era a prefiguração de Cristo. Agora eu pergunto, padre, e agora? Faz ou não faz imagem? Porque Deus fala para não fazer e depois está mandando fazer um tanto? Não, gente, não é a questão da imagem. A questão é um Deus? Não faça. É para adorar? Não faça. É para colocar no lugar de Deus? Não faça. É para você achar que aquela imagem ali é Deus? Não faça.
Mas é para te falar de Deus? Pode fazer. É para nos lembrar da mãe de Deus? Pode fazer. É para nos levar à oração? Entendem isso? Claro que eu teria aqui muito mais para passar, mas esse pouco que eu disse já deu para você entender o contexto. Porque se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, Ele não tinha mandado fazer tantas outras depois. Ou você vai me falar que Deus mudou de ideia, ou que Deus não fala a verdade. Então aqui é a questão do contexto. Quando a arca de Deus, com duas imagens, estava indo para a casa de Davi, Davi começou a dançar na frente da arca. Alguém falou da janela assim: "Oi, você é rei, rei não faço não." Foi Mical, a sua própria esposa, né? E Davi disse: "Eu estou dançando na presença do meu Deus." E ali a glória de Deus desceu. O que tinha na tampa da arca? Duas imagens de anjos. E dentro da arca, a presença de Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Quando você pega o versículo fora do contexto, você faz uma confusão. Porque para quem conhece Bíblia, vai te mostrar facilmente que as coisas não são assim. Então essa breve explicação, espero que tenha ajudado a vocês a procurarem mais sobre isso, a estudarem mais sobre isso e a atenderem aquilo que São Pedro nos pede: estai prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Eles podem não concordar. Hoje é o tempo do respeito, então respeite, porque a igreja, desde que igreja ela tem pinturas e imagens de santos. A grande iconografia católica surgiu na grande Idade Média, mas na catacumba de São Calixto, do século I, nós temos na parede uma pintura da Assunção de Nossa Senhora, uma mulher com os braços para o alto e os anjos nos pés. A figura mais antiga de Jesus Bom Pastor, que é uma figura do final do século I, ou seja, os nossos irmãos mais velhos do século I já pintavam nas catacumbas imagens de santo, imagem de Nossa Senhora, Jesus o Bom Pastor. Quer dizer, se eles que estão no século I entenderam que o poderiam, o que nós, 21 séculos depois, não podemos imitar aqueles que estavam mais próximos a Jesus? Sabe, meus irmãos, o que a igreja não faz é brincar com a sua fé. A igreja é muito séria quando a questão é doutrina, e entre na doutrina está as belas imagens que nos levam à oração, que não são o santo e muito menos Deus, mas um belo retrato e uma bela obra que nos eleva também a subir as nossas preces e a nossa fé. E espero um dia, se Deus quiser, imagine só, que você tenha a sua imagem. E você, depois da morte, a igreja olhe e diga: esta pessoa lutou para ser santo. Essa pessoa é um exemplo para muita gente. Aí você terá lá a sua imagem bonitinha, ó. As pessoas olhando para você vão falar: "Ô, São Fulano, roga por mim, interceda por mim. Você que já foi santo, ajude que eu também." Essa foi a explicação do Padre Christian. Agora, acompanhe a partir de agora qual foi o pronunciamento em questão da imagem de escultura que foi dita pelo Padre Fábio de Mello. E foi justamente esta fala que levantou várias críticas de outros padres também, defendendo esta tese das imagens de escultura. Olha o que disse o Padre Fábio de Mello. Acompanhe comigo agora. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé: imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Mas é lógico que não pode nada. A imagem está lá parada, feita de barro, feita de vidro, né? Feita de prata, de ouro, que seja. Está ali estacionada, vai fazer absolutamente o que na vida da pessoa? Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Isso. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. Com certeza. É a mesma forma que você acreditar que a foto da sua mãe
tem um poder além do de uma foto. Não. Uma foto e uma imagem possuem o mesmo valor. Me recordam alguém que eu admiro. O que muda na vida, o que tem transformação na vida, não é a admiração que eu tenho pela imagem, mas é a atitude concreta que nasce da admiração que eu tenho. Então, se eu admiro a minha mãe, não adianta eu falar bem dela, não. Isso não vai nem deixá-la muito feliz se ela sabe se eu tenho um comportamento totalmente diferente daquilo que eu digo. É a minha atitude de ver o valor que a minha mãe tem e eu trago para a minha vida. Aí muda o meu jeito de ser. Só assim tem sentido a devoção aos santos e a imagem que nós temos em casa, que não é de adoração. Para mim, volto a dizer, se eu tenho um Cristo, uma imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, essa imagem é barro. Essa imagem não tem nenhum poder senão me recordar o valor dessa cena. Nós temos aqui a imagem de Pietà. Para mim, uma das expressões mais bonitas da dor humana é a mãe segurando o filho morto nos braços. Agora, você que já perdeu um filho, você vai se ajoelhar diante dessa imagem e a sua dor vai embora? Não. Esse milagre, essa imagem não pode fazer. Agora, o que ela pode provocar dentro de você é uma identificação da sua dor com a dor que essa mulher sentiu. E aí você descobre como é que essa mulher viveu essa dor, como é que ela segurou o filho morto nos braços e como é que ela continuou a vida dela depois da morte do filho. Realmente. Aí isso sim transforma a sua vida. A atitude daquela que você olha na foto ou que você olha na imagem. Realmente. Agora, ajoelhar-se diante da imagem e achar que aquele barro tem poder de nos curar, tem poder de mudar a nossa vida, isso é idolatria. Falei na semana passada do Círio de Nazaré. Não, falei foi hoje, né? Foi hoje que eu comecei com Romaria, né? O Círio de Nazaré. Aquela pequena imagem que passa na berlinda pelas ruas de Belém, ela não faz milagre algum. Agora, a Virgem de Nazaré, essa pode fazer um grande milagre na nossa vida se nós vivermos como ela. Porque, até fiz uma música nova para o Círio em que eu falo, quem anda nos seus passos não se perde de Jesus. Porque o bonito da Virgem de Nazaré é que ela está levando o menino Jesus no colo. Eu vou atrás dela é por causa do menino que está no colo dela. Não é por ela só não. O que faz a multidão caminhar em torno daquela berlinda, engana-se quem pensa que é a imagem grande. É a pequenininha que está no colo. Nossa Senhora só é o que é porque ela tem o filho nos braços. Ela nos oferece o Cristo. Só por isso nós estamos atrás da procissão, porque eu quero o Cristo que ela anuncia. Agora, pensar que aquela imagem tem poder de fazer milagre na minha vida, na sua vida, isso é idolatria. E nós não ensinamos isso, a igreja não ensina isso. Ensina que entre a imagem e a minha vida pode haver uma ponte. Aquilo que ela me lembra, tanto é que ela pode ser mudada. Pode ser uma esse ano, pode ser outra o ano que vem. Pode ser outra do outro, sabe? Mesmo que seja a imagem da manifestação miraculosa de Deus. Não importa. Ela é apenas um sinal, é uma matéria temporária. Quando aquele pastor chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, houve uma manifestação pública, né? As pessoas indignadas com o gesto do pastor. Eu não vou julgar o gesto dele, mesmo porque já fizeram muito isso. Eu só vou dar um significado daquilo. Na época que aconteceu para mim, primeira coisa que me veio. Ele tentou ensinar um valor através de um gesto grosseiro. Ele tentou ensinar uma verdade a partir de um gesto grosseiro. Ele estava tentando dizer, o gesso não muda a vida de ninguém. Mas ele não precisava ter chutado a imagem para poder demonstrar que o gesso não tem poder de transformar. Da mesma forma como é grosseiro eu chegar na sua casa e rasgar a foto das pessoas que você ama. O que eu tenho e que posso é ensinar como padre, ele como pastor, que as realidades materiais, elas estão aí apenas para estabelecer pontes. Elas não são o definitivo, gente. Mesmo que se a minha fé estiver numa imagem, no dia que ela quebra, a fé quebra junto com ela. Ou no dia que essa imagem for roubada, roubam a minha fé também? Não.
Igual aquele atentado que houve um ano retrasado lá em Belém do Pará. Jogaram uma pedra em cima da imagem e quebraram a imagem, danificaram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Isso não danifica a fé do povo, apenas agride a sensibilidade de um povo que crê, mas não pode abalar a minha fé. Toda a explicação foi dada em um só vídeo através deste padre por nome de Christian. Eu sei que isso aí vai gerar uma confusão e talvez uma polêmica lascada para alguns pastores, bispos, apóstolos e até alguns que estudam aí a teologia, os famosos teólogos. Isto seria um bom debate, uma boa conversa para discutir em questão dessas explicações que o padre Christian deu. Nós sabemos também que idolatria não é só adorar a imagem. Existem muitos católicos e muitos evangélicos cristãos que adoram o seu carro, que adoram a sua casa, que adoram o seu iPhone, que adoram objetos, roupas, tênis, moto, entre tantas outras coisas que eles acabam adorando. Isto é idolatria. E muitos têm a ideia de que idolatrar é somente uma imagem, mas muitos idolatram objetos, coisas terrenas, Então todas as explicações foram dadas aí, foi muito louvável. Eu posso dizer que foi muito louvável a fala do padre Christian. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você achou deste conteúdo de hoje, se o padre Christian e o padre Fábio de Mello estão corretos nas suas falas, ou se os cristãos estão errando em relação a idolatrar imagem. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade do que anda acontecendo por aqui, tá bom? Deixa aí o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais alguma pessoa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui! Meus amigos, um padre por nome de Christian debulhou a espilha. Meus amigos, está gerando uma polêmica devido a uma crítica, ou por que não dizer uma dura crítica, que um padre por nome de Christian fez em uma de suas mensagens na Igreja Católica para falar a questão da idolatria a imagens. Ele mexeu completamente nos pilares que alguns evangélicos têm a sua ideia ou têm já o seu pensamento formado, baseado em um versículo da Bíblia que diz que não adorarás a outras imagens. O padre Christian explicou completamente o que esse versículo quer dizer. Muitos pastores, bispos, apóstolos, profetas e até teólogos da nossa nação brasileira estão revoltados e sem entender absolutamente nada o que o padre Christian, juntamente com o padre Fábio de Mello, explicou no vídeo que vocês vão assistir agora. Eu sei que esse vídeo pode gerar muitos comentários e muitos católicos, ou até mesmo muitos evangélicos, vão mandar mensagem e vão escrever aqui nos comentários a questão do assunto que nós abordamos hoje. Eu espero que você entenda tudo que vai ser falado nesse vídeo. Fica comigo até o final. Não se esqueça, deixa o seu like, faça o seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Dito essas coisas, vamos para a matéria de hoje. Vamos embora, vamos lá.